Legal, né? Jazzinho é sempre bom. Vamos agora fazer o prefácio do próprio Nabucco, ou seja, da sua edição de 1900, e vamos já começar um pouquinho dos primeiros capítulos. Do próprio Nabucco. No todo, a impressão e o receio será misturada. As deficiências da natureza aparecerão, cobertas pela clemência de sorte. Ver-se-á o efêmero e o fundamental. Em todo caso, não precisarei de pleitear minha própria causa, porque ela será sempre julgada pela raça mais generosa entre todas. Se alguma coisa observei no estudo do nosso passado, é quanto são fúteis as nossas tentativas para deprimir, e como sempre vinga a generosidade. Infeliz de quem entre nós não tem outro talento ou outro gosto senão o de abater. A nossa natureza está voltada à indulgência, à doçura, ao entusiasmo, à simpatia, e cada um pode contar com a benevolência ilimitada de todos. Em nossa história não haverá nunca inferno, nem sequer purgatório. Não dou, entretanto, o bon attiré a este livro, senão porque estou convencido de que ele não enfraquecerá em ninguém o espírito de ação e de luta, a coragem e a resolução de combater por ideias que repute essenciais, mas somente indicará alguma das condições para que o triunfo possa ser considerado uma vitória nacional ou uma vitória humana, e para que a vida, sem ser uma obra de arte, o que é dado a muito poucas, realize ao menos uma parcela de beleza. E, quando não tenha o orgulho de ter refletido brilhante sobre o país, tenha o consolo de lhe haver sido carinhosamente inofensiva. O modo único para mim de guardar essas borboletas eternamente as mesmas seria fixar o seu voo instantâneo pela minha nota íntima equivalente. Como com as borboletas, assim todos os outros deslumbramentos da vida, de nada nos serve recolher o despojo. O que importa é só o raio interior que nos feriu, o nosso contato com eles. E este, como eles, também o levam embora consigo. Esse traço indecifrável com que em Petrópolis tentei há anos marcar uma impressão de que me fugiu com o dono animado, explicará as lacunas desse livro e muitas de suas páginas. Joaquim Nabuco, 8 de abril de 1900, para o qual eu já passo para o capítulo 1, Colégio e Academia, o fundo hereditário do liberalismo de Nabucco. Ele mesmo diz: no colégio eu ainda não compreendia nada disso, mas sabia o liberalismo de meu pai, e neste tempo o que ele dissesse ou pensasse era um dogma para mim. Eu não tinha sido ainda invadido pelo espírito da rebeldia e independência, por essa petulância da mocidade que me fará mais tarde na academia contrapor às vezes o meu modo de pensar ao dele, em lugar de apanhar religiosamente como eu faria hoje cada palavra sua. Na situação em que me fui para São Paulo cursar o primeiro ano da academia, direito, tá, gente? Eu não podia deixar de ser um estudante liberal. Desde o primeiro ano fundei um pequeno jornal para atacar o Ministério Zacarias. Meu pai, que apoiava esse ministério, escrevia-me que estudasse, me deixasse de jornais e, sobretudo, de atitudes políticas em que se podia ver, se não uma inspiração, pelo menos uma tolerância por parte dele. Eu, porém, prezava muito a minha independência de jornalista, a minha emancipação de espírito. Queria sentir-me livre, julgava-me comprometido perante a minha classe, a acadêmica, e assim iludia, sem pensar desobedecer, o desejo do meu pai, que provavelmente não ligava grande importância à minha oposição ao ministério amigo. Nesse tempo, as cartas de Erasmo, que produziam no país uma revivescência conservadora, me pareciam a obra-prima da literatura política. Carta de Erasmo, primeira referência. Volta Nabucco. Politicamente, o fundo liberal ficou intacto, sem mistura sequer de tradicionalismo. Seria difícil seria difícil colher-se em todo o meu pensamento um resquício de tendência conservadora, liberal,
Eu o era de uma só peça. O meu peso, a minha densidade democrática era a máxima. Nesse tempo dominava a academia, com a sedução de sua palavra e de sua figura, o segundo José Bonifácio. Os líderes da academia, Ferreira de Menezes, que apesar de formado continuava acadêmico e chefe literário da mocidade, Castro Alves, o poeta republicano de Gonzaga, bebiam-lhe as palavras, absorviam-se absorviam-se nele, Castro Alves, em êxtase. Rui Barbosa era dessa geração, mas Rui Barbosa, hoje a mais poderosa máquina cerebral de nosso país, que pelo número de rotações e força de vibração faz lembrar os maquinismos que impelem através das ondas os grandes transatlânticos, levou 20 anos a tirar do minério do seu talento, a endurecer, a temperar o aço admirável que é agora o seu estilo. As minhas ideias, porém, flutuavam no meio das atrações diferentes desse período, entre monarquia e república, sem preferência republicana, talvez somente por causa do fundo hereditário de que falei e da fácil carreira política que tudo me augurava. Um livro sedutor e interessante, é a minha impressão da época, o 19 de janeiro, de Émile Ollivier, tinha me deixado nesse estado de hesitação e de diferença entre as duas formas de governo. E a France Nouvelle, de Prévost Parador, que eu li com um verdadeiro encanto, não conseguiu, apesar de todo o seu arrastamento, fixar minha inclinação do lado da monarquia parlamentar. O que me decidiu foi a Constituição Inglesa de Bagot. Devo a esse pequeno volume, que hoje não será talvez lido por ninguém em nosso país, a minha fixação monárquica inalterável. Tirei dele, transformando-a a meu modo, a ferramenta toda com que trabalhei em política, excluindo somente a obra da abolição, cujo estoque de ideias teve para mim outra procedência. Capítulo 2, Bagerot. O que se faz mais tarde... Aliás, antes de ler Bagerot, eu tinha lido muito sobre a Constituição Inglesa. Tenho diante de mim um caderno de 1869, em que copiava as páginas em que minhas leituras mais me feriam a imaginação, método de educar o espírito, de adquirir a forma do estilo, que eu recomendaria se tivesse autoridade aos que se destinam a escrever. Porque é preciso fazer essa observação. Ninguém escreve nunca senão com o seu período, a sua medida. Renan diria a sua euritmia dos 21 anos. O que se faz mais tarde na natureza é tomar somente o melhor do que se produz, desprezar o restante, cortar as porções fracas, as repetições, tudo o que desafina ou que sobra. A cadência do período, a forma da frase ficará, porém, sempre a mesma. O período de Lafayette ou de Ferreira Viana, de Quintino ou de Machado de Assis, é hoje, com as modificações da idade que são inevitáveis em tudo, o mesmo com que eles começaram. Está visto... Deixa eu aqui fechar a janela. Está visto que eu não incluo nos começos de um escritor as tentativas que cada um faz para chegar à sua forma própria. O que digo é que o compasso se fixa logo muito cedo e de vez com a fisionomia. Nesse livro de minhas leituras de 1869, quarto ano da academia, encontro no índice com muita escravidão e muito cristianismo, muita eloquência inglesa, muito Fox e Pitt. Em um determinado momento aqui, ele faz uma digressão sobre o debate no legislativo da sua época, que eu acho importante. Ainda fala se referindo à monarquia, né? Que é a sua época de juventude. Ele diz mais ou menos o seguinte: além do enfraquecimento causado por esse antagonismo do legislativo, o sistema
presidencial enfraquece o poder executivo, diminuindo-lhe o seu valor intrínseco. Os homens de Estado, entre quem a nação tem o direito de escolher sobre o governo presidencial, são de qualidade muito inferior ao que se lhe oferece o governo de gabinete e o corpo eleitoral, encarregado de escolher a administração, e é também muito menos perspicaz. Todas essas vantagens, mais preciosas em tempos difíceis do que nos tempos calmos. Aí ele abre uma discreção para Bagerrot. Isso defendendo, claro, a monarquia inglesa. E por isso ele se considera um monarquista. Devo outras ideias, volta Nabucco, a Bagerrot. Antes de o ler, eu tinha um preconceito democrático contra a hereditariedade, o princípio dinástico e a influência aristocrática. Foi esse democrata que me fez compreender com que ele chamou de as partes, abre aspas, imponentes da Constituição inglesa. Abre aspas, Bagerrot, as que produzem e conservam o respeito das populações, fecha aspas, são tão importantes como as eficientes, abre aspas, as que dão à obra o movimento e a direção. Fecha aspas. Frases como estas gravam-se no pensamento. Abre aspas. Uma segunda e raríssima condição do governo efetivo é a calma do espírito nacional, isso é, a disposição do espírito que permite atravessar, sem perder o equilíbrio, todas as agitações necessárias que as peripécias dos acontecimentos encerram. Nunca no estado de barbaria ou de meia civilização um povo possui essa qualidade. A massa da gente sem instrução na Inglaterra não poderia ouvir hoje tranquilamente essas simples palavras: e de escolher o vosso governo. Semelhante ideia lhes perturbaria a razão e lhes faria recear um perigo quimérico. A vantagem incalculável, observa Nabucco sobre Bagerrot, a vantagem incalculável das instituições imponentes em um país livre é que elas impedem essa catástrofe. Se a nomeação dos governantes se fazem sem abalo, é graças à existência de um governo não sujeito à eleição. Continua Nabucco. As classes pobres e ignorantes imaginam ser governadas por uma rainha hereditária e que governa pela graça de Deus, quando na realidade são governadas por um gabinete e um parlamento composto de homens escolhidos por elas mesmas e que saem de suas fileiras. A pompa, a majestade, o aparato todo da realeza entrava assim para mim nos artifícios necessários para governar e satisfazer a imaginação das massas, qualquer que seja a cultura da sociedade. A realeza passava naturalmente para a classe das instituições, a que Herbert Spencer chamou cerimoniais, como os troféus, os presentes, as visitas, as prosternações, os títulos, etc. Abre aspas, nada mais pueril na aparência do que o entusiasmo dos ingleses pelo casamento do príncipe de Gales. Mas nenhum sentimento está mais em harmonia com a natureza humana. As mulheres, que compõem ao menos metade da raça humana, preocupam-se 100 vezes mais de um casamento do que de um ministério, fecha aspas. E além, abre aspas, enquanto a espécie humana tiver muito coração e pouca razão, a realeza será um governo forte, porque se harmoniza com os sentimentos espalhados por toda a parte, e a república um governo fraco, porque se dirige à razão. Tá aí nosso Nabucco monarquista, né?